Fala, pessoal. Vamos para mais uma aula de Química dos Materiais. Agora aqui na unidade 4. Essa unidade, ela é dedicada a estudar uma parte de materiais chamada de Química de Superfície, tá? Química de Superfície é o comportamento químico que as superfícies sólidas elas apresentam quando estão, por exemplo, interagindo com alguma substância. E aí, dentro da química de superfície, né, tem um conjunto, uma coleção muito grande de propriedades, de fenômenos que podem ser abordados, tá? Eu resolvi para vocês trazer uma parte de adsorção, que aí eu trabalhei lá na parte do material em PDF. A adsorção é um processo, é um fenômeno de superfície, tá? Onde as substâncias elas interagem. No caso, por exemplo, um sólido com um gás ou um sólido com um fluido. E lá eu coloco tanto a dissolução física, que é de baixa interação, como a dissolução química, que é de forte interação, chamada de fisissorção e quimisssorção, tá? Então, ela tem um apanhado geral sobre isso. E nessa aula, eu vou trabalhar um outro fenômeno de superfície, né? Na verdade, eu vou trabalhar uma tecnologia que, no seu contexto, né, envolve um fenômeno de superfície, que é a catálise heterogênea, tá? E ao longo da aula vocês vão entender o que é que significa tudo isso. Tudo bem? Bom, então vou falar como que atuam os catalisadores, qual a função do catalisador em uma reação química e a catálise heterogênea propriamente dita, tá? Bom, os catalisadores, né, é estudado desde lá do ensino médio. Então, lá no, em cinética química, no finalzinho da cinética, às vezes o livro traz um tópico de catálise. Mas aí, ao longo da química, né, na orgânica, na fisicoquímica, dentro de cinética, a gente sempre vê assim, na reação química, em cima da seta, tem o catalisador. Então, o catalisador é uma substância, né, que tem o papel de facilitar a reação química. Então, lá em cinética, por exemplo, uma das formas de alterar, um dos fatores que podem alterar a velocidade da reação é o catalisador, tá? Então, considerando todo esse contexto, né, atualmente, a catálise, que é a parte da química, né, que envolve os catalisadores, ela é chamada de tecnologia da transformação. Então, a catálise, que vocês vão entender ao longo dessa aula, é uma tecnologia, né, chamada de tecnologia da transformação, porque nós pegamos os reagentes e transformamos com mais facilidade nos produtos, tá? E o catalisador é a substância que faz a catálise acontecer, ou seja, é a substância que aumenta a velocidade da reação química, tá? Através da oferta de um caminho alternativo para a reação a uma energia menor, tudo bem? Sem que essa substância catalisador seja consumido no final da reação. Então, ele ajuda, mas ele não é reagente nem produto. Ele permanece como catalisador, tá? E aí, a maioria das reações que acontecem na natureza, ou que são desenvolvidas em laboratório, elas só ocorrem, né, do ponto de vista viável, de viabilidade, só tem viabilidade por conta da utilização dos catalisadores. Um exemplo bem próximo da gente assim, de catalisador são os conversores catalíticos. Tá? Dentro do escapamento, ali na parte, tem uma parte do escapamento do carro, né, que tem uma peça, uma colmeia, e essa colmeia é impregnada com metais de transição, que são os catalisadores que transformam os gases da exaustão do automóvel em gases menos poluentes. E aí devolvem esses gases para a atmosfera, tá?
Então, isso é o catalisador, que faz a catálise acontecer, que favorece o acontecimento das reações químicas, tá bom? Por isso que ela é chamada de uma tecnologia da transformação. E aí a catálise, ela tem todo um percurso histórico, né? Tem uma história muito bonita para contar, tá? Essa história é uma história milenar. Então, desde a épocas muito antigas, né? Fabricação de vinho, fabricação de queijo, fabricação de pão, né? Processos biocatalíticos, né? Processos enzimáticos, são processos que envolvem catalisadores, um tipo específico de catalisadores que são as enzimas, tá? E aí, desde lá, muito foi estudado sobre catálise, né? O primeiro cientista a propor, né, a, a ideia do catalisador foi Berzelius, em 1835. Então, ele sugeriu pela primeira vez que existia uma força misteriosa que fazia com que as reações químicas elas acontecessem de forma mais rápida, né? Que o caminho da reação fosse facilitado. Essa força misteriosa ele chamou de catálise, tá? E essa substância, né, ela está presente aqui na quantidade, mesmo assim, ela consegue ter um efeito significativo sobre o caminho da reação. E aí, o que é que eu chamo de caminho da reação? Transformar os reagentes nos produtos, tá? Oswald, em 1887, né, definiu pela primeira vez os catalisadores. Ele disse que os catalisadores são substâncias que podem acelerar as transformações químicas sem serem consumidos. Então, no final, eles não saem como produtos, eles ficam intactos. Ou podem perder a atividade, que é uma coisa que a gente vai tratar um pouquinho mais lá na frente, tá? Depois disso, quem avançou matematicamente, né, e usou a matemática para dar um subsídio mais forte à catálise foi Arrhenius, aquele mesmo Arrhenius da teoria de ácidos e bases. Então, Arrhenius foi quem postulou, né, e calculou o efeito da energia de ativação sobre o equilíbrio da reação e verificou que, com a presença do catalisador, a energia de ativação diminui e, consequentemente, para manter o equilíbrio, você pode desenvolver a reação a temperatura menor, a um gasto energético menor, tá? Depois disso, né, historicamente, vem o processo de Haber-Bosch, que é a síntese de amônia. Basicamente, pegar moléculas de nitrogênio, N2, gás de nitrogênio, e gás de hidrogênio, H2, e reagir essas duas moléculas para produzir o NH3, que é amônia, tá? Então, a reação de síntese de amônia que usa um catalisador de ferro, tá? Partículas de ferro. E essa é uma reação extremamente importante de 1908, né? Que a síntese de amônia é a base para a produção de fertilizantes. Então, só há fertilizante para atender a agricultura, para atender a humanidade por conta da síntese de amônia. E essa reação dessas duas moléculas, elas só são viáveis, né? Essa reação só é viável, só tem viabilidade econômica e técnica por conta da ação do catalisador. Depois veio o princípio de Sabatier, né? O Sabatier, ele já entrou um pouquinho mais no fenômeno de superfície, tá? Dizendo que durante o processo catalítico há a formação de compostos intermediários e ele postulou que nessa interação entre as substâncias reagentes e o catalisador, a interação ela não pode ser nem tão forte para não ter o rearranjo atômico, a ruptura das ligações, nem tão fraca ao ponto de não haver também a transformação química. Então, nem tão fraca para não ter a ruptura das ligações, nem tão fortes, né, ao ponto do reagente ficar aderido ao catalisador e não sair como produto, tá? Em 1915, né, veio Langmuir também com um subsídio matemático, levando em consideração algumas restrições, e ele definiu a teoria da dissolução química, ou quimissociação, né? Então, Langmuir, ele fez os primeiros cálculos de como é que acontecia a interação de moléculas na superfície, por exemplo, de um catalisador sólido, né? Então,
E aí daí nasceram as isotérmicos de Langmuir, tão famosas isotérmicos de Langmuir. Depois vieram, né, muitos avanços, né? Craqueamento catalítico, a definição de centros ativos ou de sítios ativos, processos catalíticos para a indústria química moderna, a indústria petroquímica, tá? E mais recente, né, muitas reações químicas envolvendo diferentes tipos de catalisadores para a conversão de combustíveis, a obtenção de combustíveis, produção de energia, produção de fármacos, produção de alimentos e etc. Então, existe todo um painel de desenvolvimento histórico, né, que a catálise tem uma importância muito grande, tá? Então, a catálise, industrialmente, né, a catálise ela está extremamente presente, tá? Se vocês forem pensar em todos os processos químicos industriais que existem, 85% desses processos para obtenção de diferentes tipos de produtos, em alguma etapa da fabricação desse produto, envolve um processo catalítico, ou seja, envolve a presença do catalisador. Apenas 15% são processos que não envolvem catalisadores. Então, vocês percebem aqui, ó, que há uma participação muito significativa, 85%, dos processos, da catálise dentro dos processos industriais. Então, se vocês pensarem a quantidade de produtos que nós temos, né, à disposição, 85% desses produtos, em alguma etapa da sua fabricação, envolveu um processo catalítico. E dentre esses 85% aqui de processos catalíticos, nós temos uma divisão em três tipos macros de catálise, que é a catálise homogênea, a heterogênea e a catálise enzimática. A catálise homogênea tem uma participação de 17%. Ela está muito presente na química fina, por exemplo, a produção de fármacos, de cosméticos, tá? Já a catálise heterogênea tem uma participação de 80%, olha só, que é o tema da nossa aula, catálise heterogênea. E a catálise enzimática, apenas 3%. O que é que diferencia a heterogênea da homogênea? A homogênea é a catálise que acontece quando as substâncias, reagentes, catalisador e produto estão na mesma fase. Já a heterogênea, não. Uma ou mais as substâncias, duas ou mais substâncias, estão em fases diferentes. Por exemplo, uma é gás e a outra é sólida. Tudo bem? Uma é líquida e a outra é sólida. E a catálise enzimática, ela pode ser homogênea ou heterogênea, no geral é heterogênea, mas o que define a catálise enzimática é a participação de um agente biológico, uma enzima, tá? Então, é uma catálise biológica. E cada uma dessas catálises tem as suas particularidades. A catálise enzimática é muito limitada porque as enzimas, no geral, elas não suportam elevadas temperaturas. Então, você não pode botar a enzima em um processo de transformação que tenha que aquecer muito, porque você vai desnaturar a enzima, vai quebrar a proteína, né? E você vai perder a ação catalítica, tá bom? Tá. E aí, existe 4 modos, né? Ou formas diferentes dos catalisadores atuarem. E aí, de acordo com esses modos de atuação, é que a gente faz outra classificação da catálise. Vocês viram aqui, anteriormente, que eu disse que tem homogênea, heterogênea e enzimática. Aqui, de acordo com o modo que eles atuam, podem ser fotocatálise, biocatálise, catálise química e eletrocatálise. A fotocatálise é aquela que acontece na presença de fótons, como, por exemplo, na presença de luz. Uma reação clássica de fotocatálise é a fotossíntese, tá? Biocatálise é aquela que acontece na presença de organismos vivos, né? Nesse caso aqui, nós temos a presença de enzimas, como, por exemplo, o metabolismo, a produção de remédio, de fármacos, produção de queijo, de vinhos, tá? Temos a catálise química, quando o catalisador é uma substância química que está presente acelerando a reação química, e temos a eletrocatálise, quando envolve a participação de corrente elétrica. Então, são esses 4 tipos ou modos de atuação do catalisador. E aí quem trouxe a primeira ideia, né, do fenômeno catalítico foi Arrhenius.
E a Reynolds disse o seguinte, ó, a maioria das moléculas necessita de uma energia térmica adicional para superar a barreira que impede que ela se transforme em outra molécula. Resumindo, para que tenha reação, tem que haver uma energia térmica adicional para que ela se transforme no produto, para que o reagente se transforme no produto. E aqui, ó, esses gráficos esquematiza isso, né? Porque eu tenho o caminho da reação, eu tenho aqui a energia envolvida na reação, o reagente A se transformando aqui no produto. O reagente A se transformando no produto. Para que A se transforme em P, ele tem que percorrer esse caminho, tá? Essa barreira aqui energética para transformar A em P é chamada de energia de ativação. E o catalisador, ele atua aqui, ele diminui essa energia de ativação, tá? Então, aqui eu tenho a função do catalisador na reação. A primeira função, são 4 funções básicas, né? A primeira dela é oferecer um caminho alternativo para que a reação possa acontecer. Então, é um caminho de menor energia, tá? É um caminho mais fácil. Então, por exemplo, se eu tenho 2A para transformar em P, né? Reagente 2A transformando no produto P, tudo bem? Aqui eu tenho o caminho da reação sem o catalisador, ó, que envolve uma energia de ativação, ó, essa energia de ativação. E aqui eu tenho o caminho da reação envolvendo o catalisador. Perceba que a energia de ativação é menor. Porque o catalisador tem essa função de diminuir essa barreira energética, que é chamada de energia de ativação. O único fator, a única variável que altera a velocidade da reação, mexendo com a energia de ativação, é o catalisador. Porque o catalisador, ele pega essas duas moléculas A e forma um intermediário, ACA, aqui é o catalisador. Esse intermediário enfraquece as ligações químicas, ou seja, diminui a energia que faria com que elas rompessem para transformar nos produtos, tá bom? E aí a reação ela acontece a um gasto energético menor. Uma outra função do catalisador é que ele é específico para uma determinada reação. Preste atenção nesse esquema. Então, o mesmo reagente, tem aqui etanol, ó, etanol ou álcool etílico, o mesmo reagente pode se transformar em produtos diferentes, olha só, setinha aqui, ó, dependendo do tipo de catalisador. O que tem aqui em cima da seta é o catalisador. Ácido sulfúrico, alumina, óxido de cobre, óxido de zinco suportado em alumina, HZSM5, que é uma zeólita ácida. Então, ó, usando o ácido sulfúrico, eu tenho um produto, um tipo de produto. Alumina, outro tipo de produto. Aqui, outro tipo e outro tipo, tá? Então, o catalisador, ele é específico para uma determinada reação. Então, se eu pego o mesmo reagente, dependendo do catalisador, eu vou obter produtos diferentes. Por exemplo, aqui, ó, a partir do etanol, usando o catalisador de uma zeólita ácida, eu vou transformar isso em aromáticos e água, tá? Se, por sua vez, eu usar aqui um óxido de cobre, eu vou transformar aqui no aldeído e hidrogênio. Tudo bem? Então, ele é específico para uma determinada reação. Você pode partir do mesmo reagente, mas se você errar o catalisador, você pode obter produto que você não está desejando, tá? E aqui eu tenho a terceira função do catalisador, é que ele garante que as reações aconteçam em temperaturas reacionais menores. Isso indica maior viabilidade econômica, menor gasto energético, tá? Então aqui eu tenho um exemplo, ó. O caminho da reação, a transformação do reagente A, ó, X de A é a fração molar de A transformado com o aumento da temperatura. Isso para a reação sem catalisador, essa linha aqui, ó, tá, essa curva, e aqui a reação com catalisador. Vejam bem, para o mesmo percentual de conversão, olha só, para 50% de conversão, a reação não catalisada, que é essa aqui, ó, ela acontece quase a 600 graus Celsius. Por sua vez,
para a mesma conversão do reagente A, 50%, com o catalisador, ela vai acontecer aqui a uma temperatura menor do que 400 graus Celsius, tá? Então, perceba a diferença de temperatura entre sem catalisador e com catalisador. Aqui é a mesma coisa, ó. Isso aqui é para uma reação endotérmica. Para uma reação exotérmica, o que acontece? Ó? Para os mesmos 50% de conversão, a reação sem catalisador precisa de mais de 350 graus Celsius, e com catalisador precisa em torno de 200, menos de 300 graus Celsius. Então, tem uma diferença de temperatura para que a mesma reação aconteça convertendo o mesmo teor do reagente A, tá? Entre ela sem e com catalisador. Por isso que eu disse que ela favorece que a reação aconteça a temperaturas menores, tá? Além disso, de acordo com o processo catalítico, né, o catalisador pode, dependendo do tipo de transformação química, ser um insumo caro, mas ele não encarece o processo industrial porque ele é usado em pequena quantidade perante o volume de substâncias que ele consegue transformar para obter determinados produtos de alto valor agregado. Então, ele é caro, mas ele é usado em pequenas quantidades, tá? Por exemplo, ó, se o processo for um processo descontínuo, que é um processo em batelada, você bota o reagente, deixa transformar tudo para depois tirar, a relação entre massa de reagente e massa de catalisador é maior do que 10 ao quadrado, ou seja, maior do que 100, né? Tem que usar 100 partes do reagente para uma parte do catalisador. Então, é pouco catalisador. E o catalisador, ele não sai. Ele fica, você pode usar ele várias vezes, tá? Até ele sofrer o que a gente chama de desativação. Ele não funcionar mais. Se for um processo contínuo, que é aquele processo que ele é em fluxo, por exemplo, que como um reator como esse, o reagente entra, passa dentro do reator e já sai como produto. Então, se for em contínuo, né? Essa razão é muito maior, de 10 elevado a nona. 10 elevado a nona partes do reagente para uma parte do catalisador. Então, é uma quantidade muito pequena do catalisador. Então, mesmo que ele seja caro, né, é extremamente viável você fazer o processo catalítico, tá? E na catálise heterogênea, como eu disse para vocês, as substâncias, pelo menos duas substâncias precisam estar em fases diferentes. E a gente tem duas possibilidades: uma catálise bifásica, onde são duas, né? E uma catálise trifásica, onde as três partes estão em estados físicos diferentes ou em fases diferentes, tá? Aqui na bifásica, ó, reagente e produto estão na mesma fase, mas em fase diferente do catalisador, tá? Na trifásica, tá tudo diferente. Reagente A, né? Reagente B, catalisador e até o produto, tá bom? Então, aqui nós temos exemplos, né, para vocês entenderem isso aqui, ó. Reagente e produto gás, catalisador líquido. Reagente e produto gás, catalisador sólido. São as combinações das fases, dos estados físicos. Reagente e produto líquido, catalisador líquido. Líquidos immiscíveis. Reagente e produto líquido, catalisador sólido. Tá? E aí, quando a gente tem esse tipo de catálise, as substâncias elas precisam se encontrar. Então, o reagente ele precisa encontrar o catalisador aqui na interface, ter a reação na interface e depois liberar o produto, tá? Aqui eu tenho uns exemplos, eu vou deixar para vocês olharem em casa. E quando é catálise trifásica, né, tudo é diferente. Então, o reagente A encontra o reagente B em um ponto, onde está o catalisador, que é o sítio ativo. Depois que tem a transformação, ele libera aqui o produto P. Então, a reação catalítica acontece no ponto de contato entre as três fases. Existe o transporte de reagente para essa interseção, tá? E depois o produto ele sai, sofre difusão dessa interseção. Aqui eu tenho exemplos, tá? Vou deixar esses exemplos para vocês olharem em casa. No Brasil, existem algumas indústrias de transformação que usam catálise heterogênea.
Aqui são as maiores, né, como craqueamento, né, reforma catalítica para produção de hidrogênio, né, reações de oxidação, produção de SO3, que é a base para a produção de ácido sulfúrico, reação de hidrogenação, que é a síntese de amônia, né, de Haber-Bosch, com catalisador de ferro para produzir amônia e depois fertilizante, reações de oxidação para produzir NO, né, óxido de nitrogênio, que é a base de ácido nítrico. Então, tem algumas indústrias que são características. No Brasil, o mais forte, do ponto de vista de indústria, é, que tem processo catalítico, é refinaria, né, e exaustão, tá bom? Então, é isso. Aqui tem dois livros, são dois clássicos da catálise, né? Tem um livro de Fundamentos da Catálise, em língua portuguesa, é do professor Ciola, um professor falecido já, da PUC, tá? É, professor Ciola. E tem um livro aqui que são de dois portugueses, o José Luiz Figueiredo e o Fernando Ribeiro, tá? O livro Figueiredo de Catálise Heterogênea é em língua portuguesa, também é um livro muito bom para quem quer estudar catálise, né? Catálise não é um assunto muito comum em cursos de graduação, mas se vocês forem para pós-graduação, vocês vão ter um contato muito próximo com tudo isso. Tudo bem? Então é isso. Desejo bons estudos. Peguem os materiais, entrem no AVA, façam os exercícios, boas atividades e até a próxima aula.